Amém. Abra comigo, vamos ficar de pé. Abra comigo o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 14 ao 27. Primeiro Crônicas 21, 14 a 27, o título da mensagem é Faça Diferente. O que você pode fazer diferente? O que você precisa fazer diferente? Amém? Diz assim: Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus o anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à ilha de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, ou entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade, o profeta, que mandasse Davi subir para levantar o altar ao Senhor na ilha de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da ilha, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da ilha, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome ao rei, meu senhor, para si faça dela o que bem lhe parecer. Eis que te dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e o anjo meteu a sua espada na bainha. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Com certeza já saltou os nossos olhos. Teu Espírito Santo já começou a preparar o nosso coração e a nossa mente. Pedimos agora que o Senhor venha falar com cada um de nós nessa noite. Que a sua voz seja ouvida, Pai. Que tenhamos ouvidos para ouvir, ó Deus. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre o entendimento. Nós repreendemos desde já toda árvore de rapina, todo impedimento, toda impossibilidade, ó Deus. Que a tua palavra possa fluir na nossa vida e através de nós. Que cada um ouça a pregação conforme a necessidade. Essa palavra, Deus, venha nos preparar para comermos do pão e bebermos do cálice, para sairmos daqui, ó Deus, diferentes, transformados, animados, confortados, ó Pai.
ser conosco, Pai. É o que nós oramos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. E que todos digam amém. Você pode sentar-se? Para você entender o contexto, a partir do versículo 1 do capítulo 21, a palavra nos conta que o inimigo, Satanás, se levanta contra Israel e incita Davi a fazer um censo. Então Davi, por algum momento, ele deixa de confiar em Deus e faz um censo para saber o quê? Quantos eu tenho? Qual é o meu poder bélico? Qual o poder bélico de Israel? Isso não agradou a Deus. Então Davi, nesse mesmo capítulo 21, escolhe como queria ser disciplinado pelo Senhor. Qual seria a disciplina que ele preferia receber de Deus, que o profeta Gade colocou para que ele escolhesse. E ele escolheu estar na mão de Deus, porque ele entendeu que na mão de Deus há misericórdia. Mas então ele escolhe a disciplina de Deus. No versículo 14 começa dizendo: então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Se Davi pegou fazendo um censo para saber quantos homens ele tinha, qual era a sua força humana, qual era o seu poder de vitória sobre os inimigos, é nesse ponto que Deus toca. Irmãos, quando Deus quer nos ensinar, Ele vai tocar naquilo que nós nos apoiamos. Ele pode tocar naquilo que nós estamos nos baseando, nos garantindo. Então aqui começa então que a disciplina que Davi recebe de Deus foi exatamente na área que ele procurou uma segurança falha, uma segurança que não existia. Versículo 15 diz: enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruir, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Grava bem isso: o momento que a maldição cessou foi exatamente na eira que pertencia a um homem chamado Ornã. E no versículo 16 continua: levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. No 17, Davi então começa a ter atitudes. E o título da mensagem é: faça diferente. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei. Eu é que fiz muito mal, porém essas ovelhas que fizeram. Davi aqui era o rei de Israel, mas ele se posiciona como pastor do rei. A tua essência nunca pode ser deixada para trás. Quem você é, você nunca pode se esquecer. Você não pode nunca se esquecer de onde você veio, de onde Deus te tirou. E agora Davi diante do Senhor diz: Senhor, fui eu que pequei, o que fizeram essas ovelhas. Mas ovelhas aqui era o povo de Israel. Ele está falando agora como um pastor de ovelha. Davi estava dizendo: eu amo o povo de Israel. O que esse povo fez para vir essa peste sobre eles? Fui eu que pequei. Aqui também nos diz, irmãos, uma coisa muito importante: você reconhece os seus erros? Você, marido, reconhece os seus erros ou põe todos os erros na sua esposa? Você, esposa, reconhece todos os seus erros ou põe todos os erros no esposo? É fácil nós vermos a falha do outro, difícil, o carnal. É que nós não olhemos para nós mesmos. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. E o que Jesus mandou foi: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas às vezes nós pensamos em quem pode e quem não pode tomar ceia. Ei, você tem que saber se você pode ou não tomar ceia.
E Davi disse: Senhor, essas ovelhas fizeram nada. O que elas te fizeram? Fui eu que errei. Ah, Senhor, parte B, meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Irmãos, porque sofrer é uma coisa, mas fazer os outros sofrerem é pior ainda. Nós como família, nós como povo de Deus, nós temos que ter essa consciência. Quando nós pecamos, nós estamos fazendo os outros sofrerem juntos. Nós podemos estar trazendo uma maldição para ambientes que nós estamos. E de Jonas, todo mundo ia morrer naquele barco porque estava fugindo da presença. E no versículo 18 continua: então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Então o altar vai ser levantado aonde? Aonde a maldição tinha terminado. Aonde houve maldição, Deus quer levantar um altar de adoração. Aonde houve vergonha, perdas, Deus quer levantar um altar de maldição. Vai lá, naquele lugar onde a maldição terminou, e nós estamos caminhando, e você vai entender. Versículo 19 diz: subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, do profeta, que falara em nome do Senhor. Obediência. Davi não disse: eu sou um rei, vou mandar um súdito falar com o Ornã, vou mandar um servo lá, talvez um centurião, sem guardas falar com o Ornã. Irmãos, não terceirize aquilo que você tem que fazer. O que Deus mandar você fazer, você tem que fazer. A obediência quem tem que prestar ao Senhor é você. Ah, Deus mandou, mas eu não vou pedir alguém para ir. Não. Davi fez exatamente o que o profeta havia mandado. Versículo 20. Virando-se Ornã, viu o anjo. Esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Então nós entendemos aqui, podemos dizer que Deus estava aqui preparando o coração de Ornã. Ele viu um anjo, ele estava aqui com seus 4 filhos, se esconderam, e estava trabalhando na eira dele. Grave isso. Então nós podemos entender que antes de Deus nos entregar a vitória, Ele prepara tudo. A eira de Ornã não estava à venda. Ele estava trabalhando com seus 4 filhos. De repente aparece um anjo na frente dele. Você crê que Deus nesse momento está preparando a tua vitória em alguma área? Que Deus está enviando um anjo para preparar o coração de Ornã? Não, Davi não chegou de qualquer maneira para falar com aquele dono da eira. O coração de Ornã já foi preparado. Nós podemos entender dessa forma. Ele está trabalhando e de repente são 4 filhos, vê o anjo, os 5 vê o anjo, os filhos que eram filhos, então se esconde. Ornã fica ali, Deus preparando o caminho para Davi chegar. E no versículo 22 diz, 21, quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Então Ornã ele conhecia sobre autoridade, sobre honra ao rei Davi. Versículo 22 diz, disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo, dá-no pelo seu devido valor. Davi está dizendo que eu quero comprar esse campo, essa eira que você tem, mesmo que não esteja à venda, porque eu preciso, Deus mandou eu edificar nessa eira um altar, para que a praga sobre o povo, que com certeza Ornã sabia de todos os fatos,
cesse de sobre o povo, eu vou te pagar o devido valor que for necessário. No versículo 23 diz: então disse Ornã a Davi: tome ao rei meu senhor para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Eu dou tudo. Davi, você não precisa comprar. Eu sendo um súdito seu, no seu reinado, morador de Israel, eu vou te dar não só o terreno, não só a eira, mas eu quero te dar os bois, os trilhos, a lenha, o trigo. Olha, é só você sacrificar. Eu vou preparar tudo para a oferta de manjares. Eu vou te dar tudo. Tudo. Mas o título da mensagem é qual? Faça diferente. E no versículo 24 diz: tornou o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Aqui é a grande diferença. Eu preciso fazer mais. Tem uma praga que está matando, uma peste que está matando Israel. Pastor, eu tenho uma situação na minha família que está destruindo. Eu tenho talvez um devorador na minha vida espiritual que não me deixa avançar. Eu tenho um sentimento dentro do meu coração que eu não consigo perdoar. Eu tenho uma fraqueza espiritual que eu não consigo ficar forte por uma semana. Eu tenho um desânimo que eu não sei porque amanhã eu vou acordar como o maior derrotado da terra. Você precisa fazer algo diferente. Você precisa se posicionar como Davi se posicionou. Não teria nada demais em Davi receber de Ornã tudo para o holocausto. Ele era rei. O rei tinha domínio sobre tudo e sobre todos. Mas agora ele se posiciona em fazer diferente de tudo que todos faziam. Eu quero te perguntar: você faz diferente diante do teu Deus? Ou você é como a grande maioria? Você é como aquela multidão que estava comprimindo Jesus, empurrando Jesus? Ou você durante o louvor, você toca em Jesus? Está vendo a diferença? Fazer diferente da maioria, irmãos, não é para qualquer um. Ter esse entendimento não é para qualquer um, porque qualquer um não vai ganhar o céu. Só vai ganhar o céu quem faz diferente. Davi entendeu: olha, eu pequei tanto, eu errei fazendo um censo, e diz no versículo 1 que foi Satanás que me fez fazer isso. Porque, irmão, esse pior na nossa vida sempre vem de Satanás. Essas coisas ruins que acontecem, decisões erradas sempre vêm dele. E agora ele tem a possibilidade, ele tem a disposição, ele tem a proatividade. Não, antes eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor. Eu preciso fazer diferente. Não é errado, mas o que eu preciso é muito grande. Ah, pastor, o milagre que eu preciso na minha vida essa semana é muito grande, então faça coisas grandes para o Senhor. Mas às vezes nós queremos muito de Deus e damos pouco. Às vezes nós colocamos dificuldades até para buscar milagre, irmãos.
E um dos votos mais radicais que eu já ouvi de testemunho real foi de uma mãe que, cansada de sofrer com seu filho, no vício das drogas, sofrendo muito, muito. Ela testemunha, eu vi na televisão, e ela liga para uma funerária. Quanto é o sepultamento de um jovem de tantos anos, tantos quilos, estatura tal? A funerária vê lá, tudo é matemática, né? Uma coisa é tanto. Ela falou: Senhor, ao invés de gastar com o funeral do meu filho, eu vou entregar no teu altar esse valor. Onde está o filho dela hoje? Servindo na casa de Deus. Se você quer milagres grandes, faça grandes coisas para Deus. Esquece a questão financeira hoje. Não estamos pregando sobre finanças. Bolsa é consequência, irmãos. Entrega do teu bolso é consequência. Então, Davi está dizendo: eu preciso fazer algo diferente, algo maior, algo que nem todos fariam, algo que a maioria, na verdade, não faria. Porque Davi diz: eu não posso dar para o meu Deus o que não é meu. Então, para de viver da oração do outro. Nós estamos aqui, Ministério das Débras, Débora, estamos aqui para orar por você, mas você tem que orar. Você tem que clamar dentro da tua casa. Não posso dar aquilo que não para Deus, o que não é meu. Você não pode viver somente da unção do outro. Você tem que buscar a unção de Deus para a tua vida. Você não pode viver da fé do outro. Não, mas eu tenho muito fé na irmã, no irmão, no pastor. Não, e a tua fé? Jesus sempre, para operar milagre, ele perguntava: tu creres? Tu creres? Então, irmão, nós não podemos oferecer a Deus aquilo que é do outro. Na família acontece também muito isso. Familiares querem viver da nossa fé, da nossa unção. Não, cada um tem que buscar a sua, e Deus dá para todos. Eu não posso viver do louvor do outro. Ai, o pastor canta que me emociona. Eu até choro vendo o pastor cantando. Canta você também. Não viva do louvor do outro. Entra no ambiente, vamos junto. Começa da glória a Deus, aleluia. Começa na festa, irmãos. Davi diz: eu não posso dar ao meu Deus o que é de outra pessoa. Ei, você tem que ter de você para dar, de você para Deus. Os outros, nós somos canais. Mas você tem acesso, você tem o Deus Todo-Poderoso. Você não pode dar vida espiritual do outro. Não pode viver da vida espiritual do outro. Não dê o que é do outro para Deus. Você tem que ter o que dá para Deus. Não dependa de terceiros. E no versículo 25 diz: Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Davi pagou por 7.200 gramas de ouro para Ornã. E a pergunta é: qual o preço que você está disposto a pagar para Deus? Não finanças, mas de jejum, de votos, de entrega, de compromisso. Davi pagou o valor e qual o preço que você está disposto a pagar para conseguir que qualquer peste, qualquer vergonha saia da tua vida
ou da tua família? Qual o preço você está dizendo, como a grande maioria? Não, mas Jesus já fez tudo, mas todo milagre teve uma unção, teve uma motivação, teve uma ação humana. Qual voto você está disposto a fazer e a cumprir para ver o teu milagre ainda em 2025? Quero te fazer esse desafio. Desceu agora. Qual o desafio que você vai fazer diante do Senhor? Qual o voto que você vai dar ao Senhor? Esquece finanças. Eu não estou falando de finanças, é você, Deus. Qual o voto, qual o propósito que você vai fazer para receber ainda uma transformação, uma mudança, um cessar de peste, um cessar de maldição na tua família, na tua casa, ainda esse ano? Pastor, esse ano tem só 61 dias, ou 62, 60, será? Mas Deus não se move por calendário. Basta o haja dele, basta de repente Deus age. Faça diferente. O que você está disposto a colocar diante do Senhor nesta noite? Talvez durante a ceia, Deus, eu vou pagar tanto por isso. Eu vou jejuar tantas horas, tantos dias. Eu vou ler a tua palavra tantas vezes, eu vou ter mais compromisso com o Senhor, eu vou te servir, eu vou clamar, eu não sei. Mas quanto você está disposto a pagar pelo milagre que você recebe? Porque às vezes nós só queremos orar, irmãos, mas a Bíblia diz que tudo é tomado por esforço. Ah, Deus, faz. Mas você não quer fazer nada. Você não está disposto a sacrificar em nada, a pagar nada. A maioria de nós aqui, irmãos, talvez chegasse falando: oh, glória a Deus, Deus está me abençoando. Será que Deus aceitaria? Será que Deus tem aceito os nossos sacrifícios? Lembra-se do cego de Jericó, cego de nascença, que estava à beira do caminho, e ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí vem os discípulos, os amados discípulos, nossos irmãos: cala-te, não incomoda o mestre. Aí muitos de nós, é verdade, né? O irmão falou para mim cantar mais baixo. O irmão falou para mim dar menos glória a Deus, menos aleluia. Para que isso tudo? E o irmão está me olhando porque eu estou pulando, porque eu estou rodeando. E a Bíblia diz que quanto mais os discípulos falavam, mais ele gritava: faça diferente, se você precisa de um milagre maior. Amém. Quem sabia da necessidade de ele enxergar, quem sabia do que ele sofria com a sua cegueira, era ele. E quem sabe do que você precisa é você em Deus. Então não se cala, grita cada vez mais, faz diferente. Compra a ira que for. Qual é a ira que você tem que comprar hoje? Qual é o sacrifício que você tem que assumir hoje? Qual é o voto que você tem que fazer hoje e vai cumprir em nome de Jesus, e Deus vai te responder? Porque a palavra não falha. O homem falha, mas a palavra não. E no versículo 26 diz: edificou na eira de Ornã, que era de Ornã, agora comprada, ali um altar ao Senhor.
ofereceu neles holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor. O Senhor lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Você está vendo que não foi só Elias que fez cair fogo do céu? Davi também fez. Ei, Deus quer que você faça cair fogo do céu. Deus quer queimar os teus sacrifícios com fogo. Todo sacrifício na palavra tinha que ser queimado com fogo. E agora observa que Ornã tinha oferecido para Davi. Olha, eu te dou, Davi, bois, trilhos, lenha. Ei, Ornã, não vai precisar de trilho nem de lenha, porque o fogo vai vir do céu. Porque Davi ia fazer diferente. Se você faz diferente, Deus responde de forma sobrenatural, diferente. Não, aqui Davi não precisou arrumar nada. Não precisou atear o fogo. O fogo veio do céu. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos, sacrifícios pacíficos, invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Não foi só com Elias que Deus fez cair fogo do céu. Todo sacrifício precisa ser queimado, aprovado por Deus, através do fogo. E no versículo 27 diz: o Senhor deu ordem ao anjo, que estava com a espada desembainhada, agora não mais usando, mas estava com a espada. E ele, o anjo, meteu a sua espada na bainha. Cessou a maldição, cessou a peste, cessou a praga. Por quê? Porque Davi decidiu fazer diferente. Davi decidiu fazer algo além do natural, algo além do normal, algo além do que todos fazem. Davi decidiu dar a Deus algo mais além do que todos dão, de forma diferente. Davi disse: eu não posso dar ao meu Deus aquilo que é do outro, eu tenho que ter para dar. Não, você não pode ser um papagaio para reproduzir o que você ouviu na igreja. Tem que receber do Pai. Tem que buscar no altar de Deus para você ter o que falar. Não, eu vou fazer muito mais, eu não vou me contentar apenas em apresentar algo sem nenhum sacrifício. Eu vou fazer diferente. Qual é a eira que você precisa comprar nessa noite? Qual é o voto que você precisa fazer nessa noite? Qual é o milagre que você está buscando nessa noite? Que vai fazer um voto a Deus e esperar que Ele te responda com o fogo do céu. E Deus responde. Deus é fiel. Deus é fiel para fazer muito mais do que você pede, ou até mesmo do que você pensa. Mas você tem que ter atitudes diferentes. Você tem que parar de viver como todo mundo vive. Você tem que se colocar à frente do pelotão, do exército de Deus. Você tem que se apresentar diante do Senhor. Você tem que se posicionar como Davi. A primeira coisa que Davi fez foi: eu é que pequei. Primeira fonte de mudança, de vitória na nossa vida é reconhecer nossos erros. Depois é fazer diferente ou muito mais do que a maioria faz. E após edificar um altar, oferecer holocaustos, sacrifícios, invocar e esperar. Porque o Senhor responde com fogo.
Qual ano que você precisa que o Senhor ordene que hoje coloque a sua espada na bainha? E Deus diga um basta. Ele tem poder para isso. Busque no Senhor. Ele vai te responder. Aqui na sua cabeça, vamos orar. Aleluia. Você entendeu a palavra? Em nome de Jesus, que a tua fé seja aguçada nessa noite. Que você não tenha medo de se lançar. E ter um propósito nessa noite de começar a fazer diferente. Votos, propósitos, desafios. Que o Senhor possa olhar para nós e ver em nós o que houve em Davi, que viu em Davi. Você orar e dizer: Senhor, eu quero ter a minha fé, a unção que o Senhor quer me dar, a vida espiritual que o Senhor quer me dar, a sensibilidade que o Senhor quer me dar. Eu quero ter a visão que o Senhor quer me dar, o discernimento que o Senhor quer me dar. Eu não posso te entregar aquilo que é do outro. Porque o Senhor só recebe aquilo que é nosso. O Senhor só vai cobrar de nós aquilo que é nosso, que Ele nos deu. E Davi entendeu isso. Senhor, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o entendimento, fala de forma pessoal. Nós queremos o poder da tua palavra, Senhor. Age pela tua palavra, invade mentes, corações nessa noite, ó Deus, fazendo a diferença. Qual é o voto, Senhor, que meu irmão, a minha irmã precisa fazer? Qual é a eira que meu irmão e minha irmã precisa comprar? E não ficar além das promessas. Não viver as promessas. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Queremos nos posicionar como Davi, ó Deus. Não daremos ao Senhor o que é de outra pessoa. E não nos custe sacrifício, entrega, choro às vezes, tempo, disciplina. Em nome de Jesus, ó Deus. Continua falando a cada coração. Continua, ó Deus, descortinando
o teu propósito para cada um de nós nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nos prepara agora para a tua mesa. Seja um momento espiritual de comunhão, Senhor, de entrega, de intimidade contigo, Senhor. Que cada um aqui possa se assentar na mesa celestial, ó Deus, e se alimentar do teu corpo, beber do teu sangue. Pela fé, Senhor, não é um momento simbólico, religioso apenas, mas é um momento de profundidade, onde vamos ter comunhão com o Senhor, através do corpo e do cálice. A tua palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão, depois beba do cálice. Esquadrinha o nosso coração, ó Deus. Nos torna dignos para comermos do pão e bebermos do cálice. Dignos pelo teu sangue, Senhor. Dignos pela tua graça, pela tua misericórdia. Não é por obras, não é por merecimento, mas é pelo sangue do